Isso, pessoal, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Vem chegando, vai se aconchegando aí no sofá da sua casa, feriadão, toda a família aí reunida, todo mundo almoçou, aí assistiram o Batatinha, agora vem juntinho com a gente aqui no Vitrine Revista. Vamos falar agora sobre saúde, começando aí com o nosso consultório aberto aqui do Vitrine. Gente, a doença celíaca é uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten. É uma condição que atinge de 1 a 2% da população mundial. E pra gente falar mais sobre esse assunto, sobre como essas pessoas, porque elas não podem, assim, simplesmente, não é uma tarefa fácil, sabe, gente? Às vezes alguns alimentos não podem ser ingeridos, muitas pessoas às vezes desconhecem sobre essa doença. E pra gente falar mais, a gente tem aqui o nosso super nutricionista, o Juan Cordeiro. Boa tarde, Juan, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, pessoal que está em casa. É um prazer voltar aqui, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Sempre muito bom. Com certeza, viu? Juan, nem todo mundo que tem intolerância ao glúten tem a doença celíaca, é isso? Exatamente. A doença celíaca, para a gente entender, ela é uma condição genética, tá? É um quadro inflamatório. Literalmente, né? Uma inflamação que o glúten causa no organismo da pessoa, uma reação alérgica. Enquanto a intolerância ao glúten, ela pode desencadear, sim, uma reação alérgica, mas não necessariamente. Significa uma sensibilidade ao glúten. Tolera até certo ponto, dá para comer talvez um pão de fermentação natural ali, que as proteínas estão mais quebradas, mas diferente da celíaca, onde não pode ter nenhum contato com o glúten, né? E quais são os sinais que a pessoa tem? O que o corpo fala? Em relação à sensibilidade, né, à intolerância. Distensão abdominal. Quando você termina de comer um pãozinho, termina de comer um macarrão, uma massa, né, derivados de cereais ali, começa a sentir aquela distensão, gases, formação de gases também, azia, má digestão, sintomas clássicos de má digestão. Claro que é importante observar o que mais estava no prato, né? Mas se for especificamente ao glúten, né? Em alguns casos um pouco mais graves, a própria diarreia, vômito também pode acontecer, né? Rubor ali, eritema, aquela sensação de coceira na pele, também é um ponto de atenção. Tá, a doença celíaca, então você falou que é uma condição genética, então. Exatamente. Mas a pessoa vai começar com esses sintomas da intolerância. E daí vai virar essa doença ou não? Já começa... Na maioria dos casos, Patrícia, na maioria dos casos, sim. Mas a doença celíaca geralmente começa lá nos primeiros anos de vida. Onde tem o primeiro contato, onde a gente começa a ter o primeiro contato com a alimentação, né? E aí a gente começa a ter esses... por exemplo, come macarrão pela primeira vez. Talvez não fez muito bem, mas repete de novo. Então, nos primeiros anos de vida, geralmente é onde desencadeia essa reação alérgica. E aí a gente precisa tratar como uma condição séria, né? Uma alergia, um processo inflamatório que gera no organismo. Já a intolerância ao glúten, ela pode levar anos aí para, de fato, ser desenvolvida, né? Tá, e o que acontece no organismo dessa pessoa, por exemplo? É só esse mal-estar e depois vai passar ou não? Vai ficando cada vez mais desconfortável isso, levando a algo mais sério? Quando a gente fala de doença celíaca, né, um processo inflamatório, uma reação alérgica, a gente tem pontos, né, estágios diferentes. O primeiro deles, o mais comum, são manifestações gastrointestinais, como eu falei. Mas em alguns casos, erupções cutâneas, né, aquela vermelhidão também é muito comum. E aí a gente pode evoluir para sangue nas fezes, outros pontos mais sérios. E aí, quando tem uma combinação muito séria de sintomas, a gente pode entrar num processo chamado de anafilaxia, que se não tratado, se torna um choque anafilático, que é quando a gente tem aquele fechamento de glote, né, que quem já comeu frutos do mar aí tem alergia a camarão, por exemplo, come, fecha na hora e Deus abençoe. Tem que correr para o hospital. Correr para o hospital, porque precisa de epinefrina na hora ali, senão não sobrevive. E aí a doença celíaca é a mesma coisa, só que ela tem graus, né, de gravidade, então ela começa aos poucos e vai ficando cada vez mais latente. A pessoa que tem a doença celíaca, o que ela pode e o que ela não pode comer, então? Olha, para a gente entender, né, o que é a doença celíaca em relação ao glúten especificamente. O glúten ele é um conglomerado de proteínas, que é um composto presente nas massas, nos cereais, né, no trigo, na cevada, esses tipos de cereais. Hoje fica muito mais fácil fazer uma dieta de exclusão, né? Em alguns casos, a gente não pode nem utilizar o mesmo recipiente, por exemplo. Quando é criança e tem doença celíaca, quando vai para o colégio lá, tem a merenda, tem a comidinha, tem que ser feito em recipientes separados, para não ter nenhum risco de contaminação cruzada. Então, hoje, a indústria traz essa facilidade porque nós temos aí diversas opções que são, de fato, sem glúten, né? Livre de contaminação cruzada.
Porque também, dependendo do grau de sensibilidade do celíaco, respirar perto do glúten pode ocasionar uma reação alérgica. Nossa! Né? Então, o primeiro passo é uma dieta de exclusão. Ponto. Exclui-se o glúten da vida. E aí, para não sofrer, não deixar de comer as coisas que gosta, hoje a gente tem uma infinidade de produtos disponíveis. E assim, por exemplo, as pessoas que são celíacas, é uma condição para vida toda. Elas não vão ter, por exemplo, um alto e baixo. Hoje eu consegui comer alguma coisinha e tal, né? Vai gerar um desconfortozinho, mas eu tomo alguma coisa. Porque quem tem intolerância não tem que tomar Isso, quem tem intolerância à lactose pode utilizar a enzima lactase para dar aquela camuflada. Isso, não tem nada pro celíaco assim? Não, pro celíaco não. Agora, pro intolerante ali, para quem é mais sensível ao glúten, aí sim, né? Aí a gente pode optar, por exemplo, quero comer uma pizza. Uma massa de fermentação natural, que fica mais tempo fermentando, quebrando aquela proteína chamada glúten. Melhor, um pão de fermentação natural, massas que demoram mais tempo a ser feitas, que era como era feito antigamente. Né? Hoje, o que a gente tem de glúten, ele mudou também. Ele geneticamente mudou. Então, algumas pessoas que no passado não tinham nenhum tipo de intolerância, vamos pegar os nossos avós ali, os nossos pais também, não tinham intolerância, o glúten mudou. Né? Os cereais mudaram a forma de preparo, e o que não é ruim. Mas algumas pessoas se tornaram mais sensíveis a essa proteína porque ela se tornou mais resistente. Justamente porque a ideia é que sobreviva a geada, sobreviva a insetos, né? Então, tem esse ponto. Mas aí isso vai aos poucos, né? Come um pouquinho ali, come um pouquinho aqui. Mas lembrando, para pessoas que têm sensibilidade ao glúten, né? Agora, uma doença celíaca é uma dieta de restrição mesmo, tem que ser. Lifetime. Tá, e outra coisa, tem exames para detectar, por exemplo, ou em relação a... eu comi isso, doutor, daí me fez isso. Então come mais uma vez, vamos ver se vai dar de novo. Como é que funciona isso? A gente tem esse é o teste de provocação oral, né? Que chama TPO. A melhor forma de ser feito o TPO, que é o teste de provocação oral, é dentro de um consultório, né, em loco. Porque aí, se caso tem algum tipo de problema, tem alguma reação alérgica muito severa, dá tempo de fazer alguma coisa. Né? Então, procurar um alergo, né, que atenda, que tenha preferencialmente especialização ali nessa área, ou familiaridade com doença celíaca, justamente para fazer esse teste de provocação oral, esse TPO, e aí para identificar de fato. Né? Para quem está em casa, talvez, pesquisar, TPO é aquela que vai picando, sabe? Pica um pouquinho e daí coloca. Aí pica para ver se você tem alergia a ácaro, a barata, para um monte de coisa. Você pode fazer de tudo, né? E aí você pode fazer especificamente isso. Teve alguma reação ali que não foi agradável quando consumiu glúten, pode procurar um alergista para justamente fazer aí um TPO em relação ao glúten de forma específica mesmo. Assim você já vai direto ao ponto e não fica lá... será que é? Será que não é? Ele é mais específico mesmo. Porque o será, acho que deve trazer muito angústia, né, para a família, enfim. Exatamente. E outra coisa, caso a pessoa, né, sem querer, né, ingeriu ali, aconteceu e tal, deu uma crise, eu não sei se é assim que chama, tipo, uma crise ali. Pode ser chamado, né, uma crise alérgica. O que fazer, assim? Claro, se for muito grave, hospital. Mas, assim, o que eu posso fazer para amenizar depois de ter comido alguma coisa? O nosso corpo mesmo, né, essa reação que acontece, essa reação alérgica, é o nosso corpo combatendo justamente esse quadro inflamatório que está acontecendo ali, né? Esse impostor, esse invasor que está dentro do corpo. Então, com o passar das horas, tende amenizando, tá? Claro, naqueles casos mais leves, né? Onde não tem fechamento de glote, não entra num processo de anafilaxia. Mas com distensão abdominal, distensão gástrica, talvez tratar sintomas. Então, tomar alguma coisa pensando em redução de azia, né? Comer mais fibras para melhorar a questão da consistência das fezes ali, né? Para quem tiver com diarreia. Se hidratar bastante é importante, né? Comer amido resistente, então batata, mandioca, batata doce, para tentar segurar um pouco ali também no intestino. Então são esses pontos. E beber bastante água também tende a ajudar bastante. Perfeito, Juan. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer aí conversar com vocês. E eu sei que tem bastante conteúdo lá no seu Instagram sobre saúde, sobre nutrição. Então, passa pro pessoal de casa. Maravilha. Para quem quer me seguir, dar uma acompanhada lá, é @JuanCordeiroNutri, J-U-A-N, Cordeiro Nutri. Tem bastante coisa, bastante informação disponível para vocês aí. Perfeito. Bom restinho de feriado para você. Obrigado, para vocês também. Obrigadão.